Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do profeta Jeremias, nosso segundo encontro. Vamos trabalhar o profeta Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. É a profecia realizada nesse momento, na época em que o rei era Josias. Josias foi rei em Judá, 640 a 609 a.C. Então vamos primeiro ouvir a nossa leitura. Título: Palavra de Jeremias, filho de Osias, um dos sacerdotes de Anatot, no território de Benjamim. A palavra de Javé lhe foi dirigida no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E também no tempo de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o final do 11º ano de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, ou seja, até a deportação de Jerusalém, que aconteceu no 5º mês. Oráculos contra Judá e Jerusalém, no tempo do rei Osias. Vocação de Jeremias. Recebi a palavra de Javé que me dizia: antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei, para fazer de você profeta das nações. Mas eu respondi: Senhor Javé, eu não sei falar, porque sou jovem. Javé, porém, me disse: não diga sou jovem, porque você irá para aqueles a quem eu mandar e anunciará aquilo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Oráculo de Javé. Então Javé estendeu a mão, tocou em minha boca e me disse: veja, estou colocando minhas palavras em tua boca. Hoje eu estabeleço você sobre as nações e reinos, para arrancar e arrasar, para demolir e destruir, para construir e plantar. Este é o nosso primeiros capítulos, primeiros versículos da leitura do profeta Jeremias. Então vamos refletir o profeta Jeremias. Este primeiro capítulo sintetiza os aspectos substanciais que vamos encontrar em todo o livro. Podemos considerar os versículos de 4 a 10 como vocação de Jeremias. E considerar, que nós vamos ver no próximo encontro, os versículos 17 e 19, como o envio do profeta. Então, no primeiro momento, vamos ver os versículos de 4 a 10. Claro, fazendo também a introdução dos versículos 1 a 3, que dá a introdução ao livro. A vocação profética inclui uma eleição de Deus, uma consagração e uma nomeação. Veremos no texto que a eleição de Jeremias precede sua existência, antes dele nascer. Deus chama à existência o que não existe. Vamos ver. A apresentação do profeta e dos tempos de seu ministério. Capítulo 1, versículo 1 a 3. Versículo 1. Palavras de Jeremias, filhos de Osias, um dos sacerdotes de Amanot, do território de Benjamim. Palavras. São palavras que não transmitem apenas o que foi dito por Jeremias, mas determinados acontecimentos na vida de Jeremias e da história do seu tempo, vinculados então todos à missão de Jeremias. Podemos entender
palavras, por atos ou gestos de Jeremias. Ele é filho de Eusias. Aqui temos o nome do pai de Jeremias, Eusias, um dos sacerdotes de Ananote. Não podemos confundir este sacerdote, de Ananote com o outro Eusias que participou na descoberta do livro do Pentateuco no Templo de Jerusalém, na época de Josias, quando rei de Judá. Ananote era uma vila situada a 5,5 quilômetros a noroeste de Jerusalém e ficava no território de Benjamim. Versículo 2. A palavra de Javé foi dirigida no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Josias foi rei de Judá de 640 a 609. O ministério profeta Jeremias foi em 627 e 626, porque ele diz que a palavra foi dirigida no 13º ano do reinado de Josias. Josias era filho de Amon, que foi rei em Israel, 642 a 640, e foi morto numa rebelião no palácio. Versículo 3. E também no tempo de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o final do 11º ano de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, ou seja, até a deportação de Jerusalém, que aconteceu no 5º mês. Além do tempo de Josias, Jeremias exerceu o profetismo no tempo de Joaquim. Joaquim foi rei de 609 a 598. A gente pode encontrar isso no 2º livro de Reis, no capítulo 23, do versículo 34 até o capítulo 24, no versículo 6. Depois da breve ascensão de seu irmão Joacás, que nós encontramos no livro de 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 15. Esse Joacás foi levado para o Egito pelo faraó Necô. Nós encontramos também essa referência, segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 30 a 34, e Ezequiel, capítulo 19, versículo 4. O faraó destitui Joacás, e coloca no lugar Joaquim. Esse Joaquim também foi chamado de Eliacim, que era filho de Josias. Com esses seus reis filhos de Josias, acabam as esperanças suscitadas pela reforma de Josias. Josias queria centralizar o culto em Jerusalém, no templo, então para isso ele eliminou todos os outros santuários que poderiam servir de santuários para idolatria. Então agora o culto é centralizado em Jerusalém. E também Sedecias, citado por Jeremias, exerceu seu reinado do ano, de março de 597 até julho de 587 a.C. A gente encontra isso também no 2º livro de Reis, no capítulo 24, do versículo 17 até o capítulo 25, ao versículo 7. Sedecias reinou até a deportação de Jerusalém, que aconteceu no 5º mês, no mês de 586, quando o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém. Sedecia, neste ano, fugiu, mas foi aprisionado perto de Jericó e transportado para Ribla. Ali, o rei de Babilônia lhe furou os olhos e o deportou para Babel. Depois, diante de Sedecias, antes dele ter os olhos perfurados, ele teve que assistir à degola dos seus filhos na presença de Sedecias, na presença do rei. Nós vemos o 2º livro de Reis, capítulo 25, do versículo 4 a 7. E morreu lá na Babilônia, segundo Jeremias, capítulo 52, versículo 11. Oráculos contra Judá e Jerusalém, o país e sua capital. Judá, o país, Jerusalém, a capital. No tempo do rei Josias, vocação do profeta. Agora vem a vocação.
versículo 4. Recebi a palavra de Javé que me dizia. Jeremias recebe a missão de Javé, que lhe dirige a palavra. Javé é autor da mensagem. Jeremias é o intermediário, o mediador dessa mensagem. Versículo 5. Deus se dirige a Jeremias, o destinatário, mas depois Jeremias é o intermediário dessa mensagem para com o povo. Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei, para fazer de você profeta das nações. É um chamado divino. Antes de formar você. Deus é aquele que modelou Jeremias como oleiro e tem aqui o sentido de criar. Deus modela Jeremias no ventre de sua mãe. Deus mesmo forma o bebê no ventre de sua mãe. Deus conhece a pessoa humana e se coloca como único mestre desde o primeiro momento de sua existência. Eu o conheci. Um conhecimento que envolve várias dimensões: conhecimento intelectual, uma ação da vontade e da sensibilidade. Eu te consagrei, isto é, santifiquei, que significa que Jeremias foi separado para uma missão divina. Jeremias vem separado por Deus para a missão profética, para fazer você profeta entre as nações. Pois a história do povo de Judá escolhido está relacionada com a história de todo o Oriente Próximo, onde Javé exerce o poder, em todo o universo. Javé é criador de todas as coisas, forma todo homem desde sua concepção. Versículo 6. Eu disse: Senhor, eu não sei falar, sou jovem demais. Aqui tem a objeção de Jeremias ao chamado. Algumas histórias e evocações, sempre aquele que foi chamado coloca objeções. Façamos alguns exemplos. Moisés insistiu com Javé: Meu senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem ontem, nem anteontem, nem depois que falastes ao teu servo, e minha boca e minha língua são pesados. Livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Então também Moisés coloca objeção à missão que lhe é confiada. Isaías diz assim: Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. A boca aqui é fundamental, pois o profeta empresta a boca para que Deus fale por meio dele. Ele é o instrumento. Deus, então, purifica a boca para anunciar a mensagem profética. Moisés diz: Javé disse a Moisés: Quem deu a boca ao homem? Quem faz ficar mudo ou surdo? Com vista ou cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, eu estou com a tua boca e te instruirei o que deverás dizer. Êxodo capítulo 4, versículo 11 a 12. Isaías: Um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que recolhera com pinças de sobre o altar, e com ela tocou minha boca e disse: A partir do momento em que isto tocou os teus lábios, a tua falta está removida, teu pecado está apagado. Isaías capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 7. Então, essa é a importância dessa boca, porque é através do instrumento da boca, o profeta é instrumento de Deus, para que Deus fale pela boca do profeta. Jeremias coloca a sua objeção: Eu não sei falar, sou jovem demais. Jeremias, isto é, não tem 30 anos para participar ativamente da vida pública. Por isso, Jesus começa sua vida pública também a partir dos 30 anos. Alguns afirmam que Jeremias não tinha nem 20 anos, era um jovem, e por ser jovem, ele não tem autoridade.
Versículo 7. Javé, porém, me disse: não digas, sou jovem, porque você irá para aqueles a quem eu mandar, e anunciará aquilo que eu lhe ordenar. Javé não aceita a objeção colocada por Jeremias. Jeremias, o profeta, deve obedecer ao chamado. Não diga sou jovem, isto é, não crie um obstáculo para Deus. Mas Javé anuncia a missão. Você irá, é o envio. Os destinatários da missão serão: irá para aqueles que o mandar. Né? O autor do envio é Javé. Javé é o autor da mensagem. É Javé quem envia, quem manda. Segundo, anunciará aquilo que eu lhe ordenar. O conteúdo da mensagem é divina. Jeremias deve anunciar o que Deus ordena, emprestando a sua boca, que é o canal da mensagem por onde Deus fala. Versículo 8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Oráculo de Javé. Como Javé é autor da mensagem, Jeremias não deve temer os destinatários da missão. A presença de Javé é que vai proteger o profeta e, por isso, não se deve ter medo. Quando Deus dá a alguém uma missão, assegura ao escolhido sua presença. Deus é Senhor da história e de cada ser humano. Versículo 9. Então Javé estendeu a mão, tocou minha boca e me disse: veja, estou colocando minhas palavras em sua boca. Aqui está a entronização do profeta. Javé estende a mão, é o rito, né? Javé estende a mão e toca a boca do profeta. Jeremias está habilitado a transmitir as palavras de Deus. Ele, com o gesto divino de tocar a boca, né, faz com que Jeremias esteja apto ao serviço do profeta. Existia um rito no batismo, foi resgatado, mas ele não foi para frente ainda, de tocar, né, a boca e os ouvidos da pessoa, que tem muito mais um sentido profético também, né? Então toca a boca e os ouvidos para dizer, olha aqui, se você possa ouvir a palavra e professar com fé esta palavra. Então esse rito do batismo, né, era interessante porque ele colocava as pessoas como essa missão profética, essa missão de anunciador no mundo, né, como batizado. Versículo 9. Então, né, Javé estendeu a mão, é o rito, e tocou na boca do profeta. Versículo 10. Hoje eu estabeleço você sobre nações e reinos, para arrancar e arrasar, para demolir e destruir, para construir e plantar. Jeremias foi enviado a Judá e Jerusalém, mas também vai proferir profecias às nações. 4 verbos expressam destruição: arrancar, arrasar, demolir e destruir. 2 verbos expressam edificação: construir e plantar. Jeremias, em primeiro lugar, deve anunciar castigos, enquanto a restauração, né, vai aparecer só nos capítulos 30 a 33. Cabe ao profeta endireitar aquilo que foi arrancado e arrasado, que foi demolido e destruído primeiro, para depois falar da construção, da edificação e daquilo que será plantado. Essa é a nossa reflexão desse início do livro do profeta Jeremias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.